destaque no Panorama CBN. Estados Unidos e Irã se preparam para negociações no Paquistão com impasses que ameaçam acordo. Daniel Vorcaro deve entregar delação premiada na semana que vem. Aeroportos de São Paulo ainda sofrem reflexo de falha técnica. Tripulação da Artemis II está a poucas horas de retornar à Terra. Panorama CBN. Oi, tudo bem? Eu sou Bianca Santos e esse é o Panorama CBN da manhã de sexta-feira, 10 de abril de 2026. Te conto em menos de meia hora o que de mais importante acontece no Brasil, no mundo e no espaço. Eu começo contando que representantes dos Estados Unidos e do Irã se reúnem amanhã no Paquistão para negociar o fim da guerra. Ontem à noite, a delegação iraniana, chefiada pelo presidente do parlamento, embarcou para Islamabad. A chegada da comitiva americana, liderada pelo vice-presidente J.D. Vance, está prevista para sábado. O governo paquistanês declarou feriado hoje e amanhã na capital, que é justamente para facilitar o deslocamento das comitivas, sob um forte protocolo de segurança. O objetivo central do encontro é transformar o atual cessar-fogo temporário de 2 semanas em um acordo de paz permanente. Mas não está fácil não. Apesar do agendamento do encontro, o governo iraniano ainda condiciona a participação efetiva nas conversas ao estabelecimento de um cessar-fogo também no Líbano. Sob pressão do presidente americano, Donald Trump, o governo de Israel anunciou que vai negociar um acordo de paz diretamente com o governo libanês, mas sem interromper a ofensiva. Segundo a agência francesa AFP, o encontro entre representantes dos dois países está previsto para a semana que vem em Washington. E, enquanto isso, Trump acusa o Irã de violar o cessar-fogo temporário por limitar o tráfego de navios petroleiros no Estreito de Hormuz, por onde passam 20% do petróleo mundial. Vamos a assuntos nossos, começando pelo Banco Master. A defesa de Daniel Vorcaro deve concluir nesse fim de semana a proposta de delação que o dono do Master vai apresentar aos investigadores da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República. Fontes ouvidas pela jornalista Malu Gaspar, do Globo e da CBN, pessoas que estão envolvidas nesse trabalho, dizem que a proposta terá dezenas de anexos e trará uma ideia de pagamento de multas bilionárias, além dos benefícios esperados pela colaboração. O plano dos advogados é apresentar o pacote aos investigadores numa reunião conjunta na semana que vem. No cronograma da defesa e do próprio Vorcaro, que seria um cronograma dos sonhos, deles, a discussão sobre a proposta levaria no máximo 2 semanas. E depois da homologação, que imaginam que seria rápida, os depoimentos ocorreriam em 2 ou 3 semanas. As estimativas são baseadas na crença de que as informações oferecidas na delação serão tão impactantes que o acordo será fechado rapidamente, é o que diz a reportagem da Malu Gaspar. E entre os investigadores ouvidos pela equipe da coluna, o clima é oposto. Não só pela desconfiança de que Daniel Vorcaro não vai contar de imediato tudo o que sabe, mas também porque certamente haverá embates em torno dos valores do ressarcimento e da multa a ser paga e dos benefícios que Vorcaro vai pleitear em troca da colaboração. Para cumprir o prazo apertado, a defesa montou uma espécie de força-tarefa com cerca de 10 advogados, divididos entre 2 escritórios que atendem o ex-banqueiro, o do criminalista José Luiz Oliveira Lima e o do também advogado Sérgio Leonardo. Para os investigadores, um tema que pode atrasar a negociação é justamente o valor a ser devolvido, como disse Malu. Primeiro porque ele terá que indicar onde que escondeu todo o patrimônio e fazer uma proposta financeira que seja tão agressiva quanto os rendimentos que ele oferecia a investidores que compravam os títulos, Até porque mesmo depois da liquidação do Master, Vorcaro ainda manteve uma fortuna bilionária espalhada por uma rede complexa de fundos de investimento no Brasil e no exterior, e administrados por gestoras fora do conglomerado do banco.
Página virada para atualizar a situação política do Rio de Janeiro. O Tribunal Superior Eleitoral deve publicar na semana que vem o acórdão do julgamento que condenou o ex-governador do Rio, Cláudio Castro. A publicação é importante porque é uma das etapas para destravar o julgamento que vai decidir se a eleição para o mandato tampão do governador vai ser direta ou indireta. O julgamento foi suspenso ontem com o placar em 4-1 pela eleição indireta. E não tem data para ser retomado não, hein? O ministro Flávio Dino pediu vista e interrompeu a análise, alegando que precisa aguardar o acórdão para tomar a decisão sobre o formato da eleição. Qual é a razão disto? Não é protelar. A razão é que nós temos um fato concreto em que houve um evento naturalístico, chamemos assim, no meio do julgamento, qual seja a renúncia. E este evento não foi apreciado, por quê? Porque a relatora já não estava lá. Essa é a razão do pedido de vista, para propiciar ao TSE que delinde a questão. Pelas regras do STF, o prazo para um ministro da Corte devolver o pedido de vista é de 90 dias. Depois desse período, o processo é automaticamente liberado para a continuação do julgamento no plenário. Mesmo com a interrupção do julgamento, os ministros André Mendonça, Nunes Marques e Carmen Lúcia anteciparam os votos e acompanharam Luiz Fux defendendo a realização de uma eleição indireta. Carmen Lúcia argumentou que não há como provar que Cláudio Castro renunciou na véspera da sentença para evitar a cassação. Aos que entendem que este afastamento, esta renúncia, que é ato unilateral, constituiria burla ou fraude para que não houvesse a superveniência da cassação. Eu lembro meu voto que no dia anterior o governador de Minas Gerais, por exemplo, renunciou pela mesmíssima situação de desincompatibilização. Até agora, o único a votar pelo modelo de eleição direta, com a população indo à urna, foi o ministro Cristiano Zanin. O ministro Gilmar Mendes ainda não votou, mas demonstrou preocupação com a infiltração do crime organizado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que vai escolher o novo governador se a eleição for indireta. E é preciso que o TSE esclareça, publique o acórdão, receba os embargos, julgue-os com a maior celeridade possível. Nós estamos vivendo esses episódios a toda hora. O presidente da Assembleia do Rio de Janeiro preso. Conversava com o diretor-geral da Polícia Federal, que dizia que 32 ou 34 parlamentares da Assembleia recebem mesadas do jogo do bicho. Deus tenha piedade do Rio de Janeiro. E com a suspensão do julgamento, uma ala de ministros do STF acredita que o voto decisivo poderá ser dado pelo advogado-geral da União, Jorge Messias, indicado à corte pelo presidente Lula, né? Ele pode subir para ministro do STF e aí teria o voto importante para decidir se houver um empate. Falando nele, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado marcou para o dia 29 a sabatina de Jorge Messias. Depois de meses de resistência, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, liberou a análise da indicação de Lula. O relator do processo, senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão, promete apresentar o parecer favorável na próxima quarta-feira. Ele preenche todos os requisitos, tá? É notório saber jurídico, ele tem a reputação ilibada e é advogado-geral da União, é uma pessoa jovem que tem uma carreira brilhante, então de já eu adianto que irei apresentar o relatório a favor da sua aprovação. Jorge Messias disse que recebeu com otimismo e serenidade o calendário estipulado para a realização da sabatina. Reiterou que nos próximos dias vai conversar com os 81 senadores em busca de voto. Lembrando que para ser aprovado e poder tomar posse no STF, Messias precisa do apoio de pelo menos 41 senadores na votação em plenário. E o Davi Alcolumbre, num aceno à oposição, convocou também para o dia 30 a sessão conjunta do Congresso para analisar o veto do presidente Lula ao PL da dosimetria. O texto que reduz a penas dos condenados pelos atos golpistas, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, que pegou 27 anos de reclusão e cumpre agora a prisão domiciliar. Vamos de eleições? Para eu te contar que o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, descartou um acordo eleitoral com o pré-candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad.
O político disse que vai apoiar a reeleição do governador e pré-candidato Tarcísio de Freitas. Kassab reiterou que o PSD deverá estar na aliança eleitoral do governador, declarações que ocorreram em um evento em São Paulo. Na última terça-feira, lembrando, Gilberto Kassab indicou que a candidatura de Ronaldo Caiado ao Planalto serve para o PSD negociar apoios no segundo turno. E isso acendeu o alerta no entorno do ex-governador de Goiás. Na próxima semana, uma reunião marcada para São Paulo entre os dois será mais um teste para aferir o quanto o projeto presidencial do partido é para valer. Desde que foi criado há 12 anos, a legenda de Kassab ensaia um projeto independente nas urnas, mas nunca colocou em prática. Apoiou Dilma Rousseff em 2014, ficou sem candidato em 2018 e 2022, liberou os diretórios regionais para agir como preferissem e agora a gente está nessa aí de ser ou não uma candidatura para valer nas próximas eleições. O pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, falou que a senadora Tereza Cristina é um sonho de consumo ao ser questionado sobre a vaga de vice na chapa. Declaração que foi dada durante um evento em Mato Grosso do Sul. O filho do ex-presidente, Jair Bolsonaro, falou que Tereza é uma das principais referências do agronegócio no Brasil e reúne qualidade para compor a chapa dele. No noticiário econômico, eu te conto que a Vibra Energia, a maior distribuidora de combustíveis do país, falou que vai aderir ao programa de subvenção ao diesel criado pelo governo federal para conter os impactos da alta do petróleo em meio à guerra no Oriente Médio. A habilitação vale para abril. Foi o que informou a companhia, acrescentando que ainda analisa os detalhes técnicos da medida e que mantém diálogo com o governo e com a ANP também. Na prática, as companhias têm conversado com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis para discutir os prazos de pagamento da subvenção e os critérios de fiscalização do programa, em meio a algumas dúvidas ainda sobre a operacionalização da medida e previsibilidade dos repasses. O anúncio da Vibra Energia ocorreu poucos dias após o governo elevar o subsídio ao diesel importado de 32 centavos para R$ 1,52 por litro. E o Conselho Nacional de Justiça, junto com o Conselho Nacional do Ministério Público, aprovou novas regras para o pagamento de penduricalhos. Os colegiados fixaram que pode entrar na remuneração dos membros do Judiciário e do Ministério Público. Mas, na prática, criaram novas vantagens extras para inflar os salários. Ficou estabelecido, por exemplo, que juízes, promotores e procuradores têm direito a 9 verbas indenizatórias, que podem extrapolar o teto de R$ 46 mil do funcionalismo. Os juízes, promotores e procuradores também vão continuar tendo direito a benefícios como auxílio moradia, auxílio saúde, diárias, ajuda de custo, indenização por férias não tiradas, gratificações e abono. Numa entrevista à TV Globo, a diretora executiva do movimento Pessoas à Frente, Jéssica Moreira, criticou a manutenção dos penduricalhos. Isso vai na contramão do que o STF decidiu e, na nossa visão, nenhuma das duas instâncias, de fato, tratou da raiz do problema dos supersalários no Brasil, que é a correta classificação entre essas verbas remuneratórias e indenizatórias. Então, enquanto o Brasil não trouxer uma definição concreta do que é uma verba remuneratória e o que é uma verba indenizatória, a gente vai continuar vendo que, ao tentar fechar algumas brechas, outras tantas vão nascendo. Em março, o STF estabeleceu mesmo que essas verbas somadas não podem passar de 70% do salário. A Força Aérea Brasileira está investigando o que causou um princípio de incêndio no Centro de Controle do Espaço Aéreo, que fica no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. A pane técnica provocou atrasos superiores a 30 minutos em 25% dos voos no país. Para reduzir o impacto da malha nacional, Congonhas ficou aberto ontem até meia-noite. Só que no início da manhã dessa sexta-feira, enquanto eu gravava, ainda havia voos cancelados, pelo menos 3.
Ontem, só em Congonhas, foram 16 decolagens e 14 pousos cancelados. Em Guarulhos, ao menos 40 voos foram alterados, com transtorno para centenas de passageiros. Fiquei 4 horas aguardando até ser atendido. E com isso, os negócios que eu tinha para resolver na minha cidade ficaram todos. Além do primeiro dia de férias, nós estamos perdendo uma diária, lá onde a gente agendou, a locação do carro também, porque a gente entrou em contato com os locais e eles não estornam o valor e também não podem adiar as reservas. Me ofereceram o hotel. Quando eu cheguei ao hotel, não tinha reserva para mim. Na verdade, até ofereceram um hotel pra gente, que era 80 km de distância daqui, que não valia a pena, exatamente, ir e voltar. E aí a gente decidiu ficar por aqui mesmo, né? Melhor ficar do jeito que tava. Não é fácil não essa situação, né? É um perrengue. Bom, aeroportos do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, Curitiba, Cuiabá e Goiânia foram impactados também. A causa da pane no controle do tráfego está sendo apurada ainda, como eu falei. O princípio de incêndio foi registrado no Centro Regional de Controle do Espaço Sudeste, que gerencia o fluxo de aviões nos principais aeroportos do país, como Congonhas, Guarulhos e no Rio também Galeão e Santos Dumont. De volta ao Noticiário Internacional, eu te conto sobre o retorno dos astronautas da missão Artemis II à Terra. É hoje, né? Depois de uma viagem de 10 dias que teve como ápice o sobrevoo à Lua. O pouso da cápsula Orion no Oceano Pacífico está previsto para as 9h07 da noite, pelo horário de Brasília, na costa de San Diego. A NASA vai começar a transmissão ao vivo do evento às 7h30 da noite. E a reentrada está programada para começar às 8h53. Os engenheiros da Agência Espacial Americana mudaram o ângulo da reentrada para garantir que a nave fique exposta por apenas 1,5 minutos à temperatura extrema. O procedimento foi adotado porque em 2022, na missão Artemis I, que não era tripulada, o escudo térmico que protege a cápsula do calor intenso da atmosfera sofreu danos. Gases superaquecidos ficaram presos no material do escudo. E a pressão interna desses gases fez com que pedaços do escudo se soltassem, algo que não era esperado pelos modelos matemáticos. A Orion vai entrar na atmosfera a uma velocidade de 38.000 km por hora. Do lado de fora, a temperatura pode chegar a 2.800 graus Celsius por causa do atrito. E o penúltimo dia de missão começou ao som da música Lonesome Drifter, de Charlie Crockett, que fala sobre um andarilho solitário, enquanto todo mundo espera o sol nascer. Desdemona, where do I begin? Who among us here is without sin? I'm just a lonesome drifter on the only highway. Nas comunicações e coletivas que foram feitas diretamente do espaço, os astronautas Red Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen compartilharam impressões profundas sobre a missão. A Christina descreveu o sentimento de deslumbramento ao observar a Terra e a Lua da janela da Orion, dizendo que se sente como uma criança diante da magnitude do que viu. A tripulação destacou o marco histórico de ter atingido o ponto mais distante que o ser humano já alcançou no espaço. E ao fazer um balanço da viagem lunar, o astronauta canadense Jeremy Hansen destacou a vulnerabilidade do planeta Terra. Nós vimos algumas coisas extraordinárias, coisas que eu pensei que nós poderíamos ver. Elas se pareciam com o que eu pensei que se pareceriam, mas vimos outras que eu nem imaginava. Mas, ei, tenho que dizer, isso não mudou minha perspectiva. A perspectiva que eu já tinha de que nós vivemos em um planeta frágil, no vácuo, no vazio do espaço. E nós sabemos disso pela ciência. Muitas dessas falas viralizaram, né, servindo até como força, frases motivacionais aqui para nós da Terra. O piloto Victor Glover, por exemplo, expressou que tem pensado no momento do pouso desde que foi escalado para a missão em 2023 e descreveu a reentrada como o momento mais perigoso e profundo da jornada, comparando-a a cavalgar uma bola de fogo através da atmosfera. Vai dar tudo certo e já já eles estão com as famílias, né?
podendo contar mais e mais sobre a experiência histórica que viveram. Mudamos de assunto, mas seguimos no noticiário internacional. Para eu te contar que o controle de fronteiras da União Europeia mudou de vez. O bloco tem um novo sistema de entradas. A partir de hoje, não vai ter mais carimbo no passaporte. Será tudo digital. Quando a pessoa desembarcar em solo europeu, vai ter que digitalizar o passaporte no totem de atendimento e fornecer dados biométricos, como impressões digitais e imagem facial, e só depois passar pelos agentes de imigração. Ou seja, se prepare aí para filas e atrasos, hein? O novo sistema se aplica a pessoas de fora da União Europeia ao entrarem em qualquer um dos 29 países, com exceção da Irlanda e do Chipre. A implementação começou de forma gradual em outubro do ano passado e causou muitas horas de espera em alguns aeroportos, como, por exemplo, de Lisboa. Importante lembrar que esse novo sistema não é o ETIAS, aquela autorização eletrônica de viagem que deve ser implementado apenas no final de 2026. O governo do Equador aplicou uma tarifa de 100% sobre as importações da Colômbia. Antes, a alíquota contra o país vizinho era de 50%. A justificativa para a taxa, segundo os equatorianos, cita uma suposta falha do governo de Gustavo Petro em implementar medidas de segurança na fronteira. O Equador informou que as tarifas entrarão em vigor a partir do dia 1º de maio. E o governo de Cuba acusou os Estados Unidos de pressionarem países da América Latina e do Caribe a rescindirem acordos de cooperação médica com a Havana. O ministro das Relações Exteriores, Bruno Rodrigues, disse que os americanos estão tentando sufocar a economia da ilha. A declaração vem após a Comissão Interamericana de Direitos Humanos relatar graves violações de direitos humanos nas missões médicas cubanas no exterior. Agora o futebol. O Corinthians venceu o Platense por 2-0 na Argentina na primeira rodada da fase de grupos da Libertadores. O jogo marcou a estreia do técnico Fernando Diniz no comando da equipe paulista. Pela Sul-Americana, o Botafogo empatou em 1-1 com o Caracas e o Bragantino perdeu por 1-0 para o também venezuelano Carabobo. Enquanto eu estou gravando o Panorama, o João Fonseca, tenista, está disputando uma vaga inédita na semifinal do Master 1000 de Monte Carlo, em Mônaco. E eu sempre sugiro a você que gosta de tênis a dar uma atualizada lá no nosso site, cbn.com.br, para saber o resultado. Para fechar o Panorama, no nosso Sextou, tem alguns pedidos de música aqui que eu separei. Chegaram pelo meu Instagram, biancasantos.bia, na caixinha de comentários do Spotify também. E muitos pedidos de música de lua, né? Claro, tudo a ver. Por exemplo, da Carolina Castro, lá no Spotify. Ela pediu Pink Floyd. Don't be afraid to care. Don't leave me. Look around. Choose your own ground. Valeu, Carol. Um beijo pra você. O Cacá Monteiro, lá pelo Instagram, falou que queria pedir a música Sudamérica do novo álbum do Silva e explicou por quê. Foi lançado essa semana o trabalho, que está super rico culturalmente, ele disse, e acha também uma ótima oportunidade de reforçar que o Brasil já valoriza a cultura latina há muito tempo, bem antes da popularização recente de artistas como Bad Bunny. Canto de Bolívar, Carolina, de Dandara e de Zumbi. Canto de Pelé, Mistral, Machado, de Assis e os tropicalistas. Canto de Bolívar, Carolina, de Dandara e de Zumbi. Canto de Pelé, Mistral, Machado, de Assis e os tropicalistas. O Silva é envolvente. Valeu, Cacá! E a Mari Brisa falou, tá me contando aqui, que foi aniversário da filhinha dela ontem, a princesa Zoe. E aí, Mari, eu vou pegar carona na sua mensagem, porque hoje é aniversário do meu amor também. 3 aninhos do meu filho Davi.
razão das nossas vidas, né não, Mari? Hoje é seu dia, é muito justo que seja tão especial. Toda a sua tribo também concorda e acha super natural. A gente quer tanto bem a você, sua alegria contagia tudo. E é mesmo, a alegria deles nos contagia completamente. Um beijo, Mari, pra Zoe também e pro meu amor, Davi. Obrigada, então, pela sua companhia, você que nos acompanha no Panorama Sempre, você que está conhecendo hoje o podcast. Lembre-se que são 2 edições, a da manhã aqui comigo, com o nosso DJ Reginaldo Pires, editor Edmilson Fernandes, e a da noite com Leandro Gouveia. Um ótimo fim de semana. Tchau! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.